o DJ? Como que você falou assim, vou ser DJ? Em vez de você fazer medicina, direito, eu quero ser DJ. Eu comecei... Que faculdade você fez? Fiz publicidade e propaganda. Tá. E depois eu fiz um MBA em marketing digital. Uhum. Com 13 anos eu comecei a me interessar muito por música eletrônica. Explodia a minha cabeça a ideia de você conseguir produzir sons, sintetizadores e fazer aquele ritmo. E comecei a me apaixonar por música eletrônica. Aí calhou de que o primeiro contato que eu tive com bar gay, drag music, bate-cabelo, eu entendi também que a música eletrônica, e especificamente o Tribal House, ele era de identidade, porque só gay ouvia aquela música. Só as drags faziam shows. Eu me sentia parte de alguma coisa, porque era uma época que a gente não tinha comunidades, a gente não tinha tanta abertura. Aliás, naquela época, os únicos lugares seguros para a comunidade LGBT era ou bar gay ou boate gay. É pior que é. É verdade. Então, através de colecionar também essas músicas, eu me sentia parte de uma comunidade, parte de alguma coisa que tinha a ver comigo. E foi assim, aí comecei a fazer CDs mixados, porque também, quando meu pai me demitiu, quando eu me assumi, ele parou de pagar minha faculdade. Então eu tive que correr atrás de emprego, de terminar... Mas você continuou morando na casa dele? Eu continuei morando na casa dele. Ele nunca me desamparou. Então, mas esse anel, inclusive, ele me deu pra mim e pros meus irmãos pra saber que a gente, em qualquer fase da vida, em onde a gente estiver, a gente tem pra onde voltar. Mas assim, tá, mas daí ele te mandou embora e daí você foi trabalhar como DJ já em casas? Não. Eu fui trabalhar em loja de roupa, toda gayzinha, né? Shopping, loja de centro. Os boy pedem pra provar uma bermuda, fala, queria tanto provar essa bermuda. Vê no provador pra ver se tá bom. Você acha que ficou bem aqui na mala? Mais ou menos e eu assim? Tive situações assim, que eles me davam um cartão, que eles pediam pra eu ligar, mas eu ainda era muito inseguro. Eu nunca me permiti situações assim nessa época. Não por falta de vontade ou por moralismo, mas era pelo medo da violência que existia. Sim. Eu sabia o que eu apanhei na escola, então eu não ia fazer gracinha no trabalho, primeiro, porque eu precisava terminar de pagar minha faculdade, segundo, que eu tinha medo de uma violência numa época que não tinham nem leis que me amparassem, né? Uhum. Aí veio a vida de DJ. Aí veio a vida de DJ quando eu ganhei eu comecei a fazer CDs, me interessando por música para loja de roupa, porque eu trabalhava na área, e academia de musculação. E eles compravam? Compravam. Que legal! Você sabe que, te dando adendo aqui, as drags antes faziam isso. Elas gravavam músicas que tinham a ver a cara delas, ou que elas tinham feito show, colocavam em CD, no final de cada show elas ficavam vendendo. Não tinha na época Spotify essas coisas. Não tinha nada. Então era o CD. Aí a Jovem Pan, na época de música ainda, não era o que é hoje, fez o concurso nacional de novos talentos, para revelar um DJ, um humorista e uma banda. E eu mandei um CD, a capa do CD era uma plataforma fluorescente, a foto de uma plataforma fluorescente, com mega mix só de drag music. Celeda, Débora Cox, Tamia, Strange Animals, tudo. Paula Ferreira. Tinha. Acho que tinha até... Não tinha Paula Ferreira, mas tinha... Não lembro. Mas acho que tinha até algum sample, porque eu fiz um mega mix com vários samples, né? De 20 minutos. Tinha até alguma coisa da Jimmy Kira ali. A Jimmy, maravilhosa. A Jimmy foi a pioneira, né? A Jimmy foi. Uma das. Ela, a própria Léo. O César Máquia que fez a... César Máquia, maravilhoso. Eu amo, é daqui de Campinas. Eu ia na casa dele encher o saco dele direto. Eles fizeram... foram a mãe da Pablo Vittar. Eu quero até falar uma coisa do César. O César ganhou um prêmio em Londres, sem ter ido pra Londres, com um remix da Britney. Que parece que um concurso lá ele ganhou. Eu não sei explicar direito no dia quando ele vier pro Brasil, que ele mora em Portugal hoje. Mas ele mora em Portugal? Ele mora em Portugal. Ah, que bom. Mas assim, que bom que ele tá numa situação boa. Mas assim, ele fazia música e remix. Você quer falar alguma coisa? Não, eu quero exaltar o trabalho dele, porque ele fazia música, remix e etc. numa época que a gente não tinha tantas ferramentas como hoje. Não tinha. E era muito engraçado. Uma vez eu fui lá, ele falou assim, nossa, eu tô cansado, Paulo. Eu falei, por quê? Ele falou, veio uma bicha aqui, ela falou assim, eu quero que você coloque a música assim, agora nesse trecho o pessoal vai estar me aplaudindo. A bicha já sabia que ia estar aplaudindo. Aí você coloca um boom.
Eu cheguei a fazer, olha, antes de... Tinha sempre a explosão. Eu cheguei a fazer... Chicote, explosão. Eu cheguei a fazer... Acho que foi pra Labelle. Labelle já teve aqui, maravilhosa. Não, se Quero trazer de novo. Não lembro se foi a Labelle. Foi pra alguma drag que fez um show no espetáculo. Não, foi pra Fedra. Não lembro agora. A Fedra! Você conheceu a Fedra? Conheci, de Sorocaba. Nossa, maravilhosa a Fedra. A gente precisa falar uma coisa. As drag queens e as trans eram as acolhedoras da gente. A gente era expulso de casa, eram as pessoas que acolhiam. Olha, tudo vai ficar bem se precisar de mim. Sim. Vai na minha, as bichas que não tinham onde dormir depois iam pra casa delas. Sim. E a Fedra fez parte. Eu não lembro quem... de fazer show com a Fedra. Eu não lembro quem foi agora... Mas eu cheguei a fazer edição musical pra drag queens, cheguei a fazer cartaz, porque eu fazia publicidade de show. Mas foi da Jovem Pan, ganhei o concurso, boom, participei dos programas da Jovem Pan de música eletrônica, e foi assim que eu comecei minha carreira como DJ. A Jovem Pan contratava logo em seguida que ganhou o concurso? Não, eles te davam... Eu me apresentei no Via Funchal, que era um puta no espaço, com o Felipe Venâncio, que é um DJ no House Music super importante. Me apresentei para 2.500 pessoas, assim, logo de cara. Então, foi um bom início. Nervosismo. Como eu sou virginiano, eu ensaiei o meu set uns 15 dias direto, todo dia. Aí, nesse meio, eles vão me aplaudir? Tinha isso, e o boom no final. E esse problema da explosão. Então, eu sempre fui muito preparado, assim. Até hoje eu tenho essa... Não de ter que ensaiar o set, mas assim, eu sempre vou muito preparado para uma apresentação. Por causa de ser virginiano, etc. E comecei assim, aí minha relação com o mercado gay foi depois do Beija-Sapo. Então, porque você começou, primeiro com o público hétero. Hétero, mas assim, início de carreira era uma data na vida, outra na morte, né? Mas o público gay de Sorocaba, que já era grande, o público LGBT já era grande, não acolheu? Não acolheu porque eu ganhei na Jovem Pan. E naquela época tinha aquela coisa que, não toca a música das gays. Não toca bate-cabelo, não entende. Entendi. Não tem a bênção. Entendi. E eu passei por isso, é que é muito maquiada a minha carreira como DJ. Mas eu sou um DJ de Tribal House que os grandes paulistano, que os grandes empresários ou marcas desse estilo nunca me aceitaram propriamente. Uhum. Eu fui ter a oportunidade em São Paulo numa Blue Space, que era uma casa mais voltada para show, mas que via o desenvolvimento do meu trabalho. E eu dei a sorte de pegar um mercado, quando meu trabalho foi florescendo e etc., que era unânime as boates tocarem bate-cabelo, que naquela época chamava bate-cabelo, mas que a gente conhece como Tribal House. Uhum. Então, essas boates foram me dando oportunidade, mas assim, em São Paulo especificamente, para você acontecer, você tinha que passar por uma casa específica, voltada para DJ e para música eletrônica, e ali a sua carreira era como se acontecesse oficialmente. Eu fui um artista que conseguiu fazer uma trajetória, conseguiu construir uma carreira sem passar por esse crivo. O que me trouxe coisas boas, oportunidades, o que me deu um senso até de meritocracia, mas até hoje, nesse circuito, com essas pessoas, Tem, então, um preconceito, mesmo dentro da... Tem. É interessante porque você tem um nome, né? Sim, Era pra você fazer parte das pessoas que têm preconceito. Sim, eu tenho, e é respeitado. Tanto que um desses empresários, quando ele precisa de alguém de confiança... Vou pegar uma água pra gente, pode falar. Bem. Quando ele precisa de alguém de confiança e em evento importante, e o time de confiança dele tá alocado num projeto dele em outra cidade, alguma coisa, ele conta comigo. Desculpa. Eu tive que Tudo bem. Volta lá no carteirão pra poder pegar água pra você. Tudo bem, muito obrigado. Eu fui lá na esquina comprar. Essa seria a minha? Ou tem... Pode pôr. Tudo bem, obrigado. Eu tiro o lacrezinho dela, porque a gente não tem patrocinador, tá, gente? Então... Eu apenas esse negócio do lance do preconceito. Quando eu fazia show, eu lembro que existia muito preconceito também com quem tava chegando,
Por exemplo, assim, igual você falou das bate-cabelo. Eu sou de uma época mais do transformismo e depois veio as drags. Mas o bate-cabelo ainda veio depois. Então eu lembro que quando surgiu as meninas do bate-cabelo, as boates não queriam mais contratar as outras. Era só bate-cabelo. Aí nichava esse público e tá sempre assim, nichando, né? Sim, eu percebo mas eu acho que naquela época seguiam-se muitas ondas porque a gente não tinha uma internet muito palpável como se tem hoje. Então as pessoas iam seguindo tendência. A primeira coisa que você lembra é que o artista, para ser chamado, tinha que ter o telefone 011. Verdade. Então tinha muito isso. verdade. O seu cachê era diferente. Então, a gente sentia isso aqui. E tinham essas questões. Eu acho que questão de bate-cabelo era mais a questão do... Quando eu falo bate-cabelo, eu não tô falando do show do show em si, mas do estilo de música. Que mesmo a que fazia bonita era um remix... Tribal House. Tá. Mesmo que aquela que fazia bonita, a Thalessa, que ficava passando a mão nos braços. Você sabe que a Thalessa deu algumas entrevistas, e nas entrevistas ela fala que ela se inspirou em mim pra fazer os shows. Achei isso muito fofo. Tá vendo então ela teve uma Tá vendo como eu sou velha? Porque ela sempre foi muito polida no cena. Sempre foi. E a gente teve o mesmo estilista quando eu tive as eras com figurino. Uhum. Quem fazia as roupas da Thalessa, que era o Santo Emílio, fazia pra mim. Caro? Não, era caro, mas assim, eu tinha uma abertura porque eu já tinha um reconhecimento no mercado e eles vendiam muito réplica, porque as pessoas iam atrás. Então, na nossa cena, acho que 3 DJs na época compravam figurino igual, mas tinha, por exemplo, uma banda de Divinópolis muito famosa de banda de formatura, que eles fizeram pra toda a banda o figurino igual. Então eles ganhavam muito dinheiro através da minha exposição com esses figurinos. Que legal. Você ganhava uma porcentagem? Não, porque ele já tava te dando a roupa. Eles já estavam investindo. É verdade. Eles criavam coisas. Eles eram são muito queridos, porque eles continuam trabalhando, talvez em outras frentes no design, mas muito talentosos. E... Quando veio a carreira internacional? Em 2008, eu fui pro México pra fazer a Semana Santa, que é a semana do... Semana Santa, aqui tem também, né? DJ fazendo Semana Santa no México, tá? Isso. E eles tinham uma festa em Porto Vallarta e eu dividi cena com a Jimmy James, que cantava Fashionista. Sim? Ué, mas como que descobriram você? Eu sei, você já era conhecido e tal, mas... Então, aqui eu era, mas eu fui me jogando com e-mails, fui mandando e-mail, porque em 2008... Você foi esperto. Eu, dentro da nossa cena, eu fui o que mais explorou a internet. O que me ajudou a ter uma carreira sem passar pelo crivo desses produtores específicos, porque como que funciona a cena em São Paulo, talvez seja assim até hoje, eu não sei. Nesses produtores voltados pro Tribal House. Você vai frequentando, pegando amizade com o promotor, pegando amizade com o dono, pra em algum momento você... eu acho que eu vou te dar uma oportunidade, em algum momento você ter um nome. E eu sempre fui muito CNPJ, então eu não ia na boate, eu mandava o press kit profissional, com CD, com coisa, com babado. Já vou aprendendo. Então, eu tinha essa linguagem um pouco mais, assim, profissional mesmo. Profissional, que é o que tem que ser. Porque eu queria entrar posicionado, eu queria estar com uma possibilidade de ganhar bem mais rápido, entendeu? Então, a minha formação acadêmica em publicidade me ajudou muito, e o fato de eu ser jovenzinho e já ter me assumido também ajudou muito, porque... Foram aos poucos, tinha muito DJ que fazia o bofe, que não se assumia, ou que fingia que não era, ou que mantinha uma pose. E os próprios promoters, muitos promoters, exigiam até um pouco disso. Falaram assim, deixa no mistério, se é ou não é. Uma boate LGBT... Não, se a gente for falar de boate LGBT que nos anos 90 não deixava trans entrar... até deixava, mas cobrava mais caro. Então, assim, tipo, nunca teve um... Primeiro que eu limpo aqui depois. Eu acho que assim, em alguns aspectos, ou por muitos aspectos, acho que essa questão até de desunião da comunidade trans e da comunidade gay, até das lésbicas... Era tipo assim, todos nós sofremos um preconceito, mas aqui eu sofro menos que você, ou eu sou menos preterido que você. Eu acho que tinha um pouco disso
de forma subjetiva. Mas também, pensando de fora, a gente tem que lembrar que é o ciclo da violência. E se eu recebo violência, o que eu tenho para oferecer é... Eu me lembro... Paulo Freire, né? O sonho do oprimido é se tornar o opressor. Tanto que minha irmã, quando começou a fazer terapia, ela me chamou, e eu nunca me lembrava disso, mas marcou ela, que algumas brincadeiras que eu ouvia na escola pejorativas, eu fazia com ela porque ela era menor. Só que eu tinha 9 anos, 10 anos, sei lá, eu nem sabia exatamente o que eu estava fazendo, mas assim, eu estava devolvendo para alguém que era menor e mais fraco do que eu. E passou. Porque é esse ciclo mesmo. E porque era esse ciclo. Então a gente pôde se acertar, óbvio, né? Mas eu pude reconhecer esses meus erros de que muitas vezes eu tinha uma relação que trazia o deboche, a crítica, a violência. Eu acho que todo mundo, nós, vou me colocar nesse lugar também, todos nós LGBTs, a gente tem esse negócio de Regina George, né? Essa coisa de... Mas tem pra devolver o que a gente recebe. Só que às vezes acaba que a gente devolve pra quem não precisa, que é o caso de muito da hegemonia gay, devolve pras meninas trans e travestis. Sim. E as meninas trans e travestis devolvem entre si quando uma não tem passabilidade. E assim a gente vai fazendo esse ciclo de opressão o tempo inteiro. Mas aí, voltando no exterior, você foi pro então, México. aí eu fui mandando, eu fui me jogando internacionalmente, porque no Brasil, como aconteceu por causa da MTV, da Jovem Pan, a coisa começou a dar certo. Uhum. Eu falei assim, eu acho que já... Eu desesperei, acho que já é hora de internacional. E fui, e eu tinha uma linguagem diferente, então eu fui eu tinha uma visão diferente de mercado. Então eu vendi a gig no México. Gig? A gig é o show, o set no México. Chama gig? Chama. Tá. Eu fui atrás de um estilista pra fazer uma camiseta que tivesse uma dançarina de carnaval com as plumas saindo, pra chegar com alguma coisa diferente. Uhum. E eu tinha uma atitude diferente, eu me espelhava um pouco no Alfernicin, uma coisa assim de ser mais performático. E foi tão legal que o dono falou assim, olha, quer saber, daqui 6 meses eu vou abrir uma boate nova. Eu quero você na inauguração e eu queria te oferecer uma residência de 1 mês. Uau! Então... Perdão. Tá tudo bem. Eu voltei pro Brasil. Chama o médico. Fui cumprir a agenda. Tinha uma data ainda. Teve uma data que acabou conflitando, que foi na Labirintos de Bauru. Labirintos, eu já fiz show. Que eu precisei cancelar. Eles sempre foram muito queridos comigo. Para, esquece. Eu tô falando de outro Labirintos. Eu não fiz show na Labirintos de Bauru, não. Labirintos de Bauru é do Paulo Balderramas. Da Rúbia. Isso. Não fiz show lá não, desculpa. Paulo já esteve aqui também. Sim. Eu fui abraçado pela Labirintos. Em outra Labirintos, desculpa. E depois foi tão legal que eles me deram uma residência bimestral. E daí a Paula veio e ela deu continuidade. Depois ela descontinuou por uma questão de que ela entendia que como era só de sábado pra gay... Ela quem? Desculpa. A Rúbia, que é o Paulo. Aham. Nós descontinuamos para exatamente não desgastar a minha imagem e meu nome na cidade. E porque por ser só 4 sábados de final de semana, e tinha uma verba para trazer alguém de São Paulo, trazer outras variedade. Pessoas, uhum. E dar um intervalo mais espaçado. Mas eu tive várias residências, assim. Tive em Curitiba, residência mensal na Guess. Eu fiz a primeira festa com eles, deu super certo. Falou assim, vamos fechar... Eles pagavam a passagem, a estadia, cachê. O que nós acabamos... Só não pagava pras drag, né, amor? O que nós acabamos de falar. Naquela época, o único lugar seguro eram as boates e os bares. Existia teto, existia orçamento pra isso. E o que eu comecei a ver na época? Eu sabia mais ou menos o que a Vanessa cobrava, sabia mais ou menos quanto a Lorena... Vanessa Camargo. Uhum. Tirou que Camargo, na põe casa Camargo. de 30 mil na época. Já entrevistei ela também. Tinha a Lorena, que tava em 10, depois em 15, depois em 20. Então eu falei assim, se eu conseguir ficar, não ali no teto, mas assim, nesse intervalo, eu sabia que a boate tinha esse dinheiro. Então eu já sabia me posicionar e sabia fazer o marketing, que eu usava muito rede social. Você já tinha feito um nome, né? Porque não era só chegar pra boate que tinha esse dinheiro e fazer ela te pagar. O que eu fazia antes? Eu entrava no Google, eu peguei o endereço de todas as boates. Meu Deus, pelo Google. Você trabalhando no CSI. Sim. Tá. Pelo Google, pegava o endereço, mandava
tipo flyer do meu trabalho com agenda, tal, todo mês. Então chegava a pessoa... Então era uma coisa muito... Uma empresa te Era falando. tipo um mailing, assim, enviando pra todo mundo. Eu tinha uma linguagem, assim, profissional no sentido de ter essas ferramentas. Porque na época, o que era comum? Ele ligava pra boate de São Paulo pra pedir o telefone do DJ pra marcar a data. Não era assim? Era. Eu ligava do orelhão, amor. O Vitor da Blue Space falava assim, eles ligam aqui pedindo o telefone da Silvete, ligam aqui... E então eu fiz esse caminho de eu fazer o meu nome, eu mandando, como se fosse uma empresa mandando. Então foi assim que eu fui ganhando o mercado, porque ninguém explorava isso. E daí, depois que eu explorei a publicidade, eu comecei a explorar os figurinos, porque ninguém explorava figurino. E daí eu comecei a explorar essa ideia de fazer turnê, porque eu tinha demanda e conseguia passar pelo país inteiro. Porque quanto mais eu mandava os flyers e quanto mais eu viajava, perdoe, Tudo bem, imagino. mais eu expandia. Então eu aproveitei o mercado que tinha orçamento, porque boate gay era o único lugar seguro. Não tinha Grindr, não tinha essas coisas pra conhecer. Você queria conhecer alguém, dançar, usar sua roupinha, etc., era na boate. E pra você, eu acho que era mais difícil ainda se relacionar pela profissão, né? Porque hoje você tava em Curitiba, amanhã você tava em Joinville e o namorado. Sim, mas eu não pensava em relacionamento. Tá. Eu queria ter uma segurança profissional, porque eu sabia que era uma carreira instável, e financeira também, porque eu queria ter minhas coisas, eu queria ter possibilidade de comprar minhas coisas, só que eu cheguei num ponto, que daí foi na pandemia, que eu percebi na pandemia que eu só tinha trabalhado, praticamente. Em 2014, eu fiz um envelope com dólares, que eu já tava ganhando. Ai, me dá. Pra ir pra Disney. Pra ir pra Disney, que era meu sonho pra Disney. Então eu já tinha um dinheirinho pra ir, o que eu ia gastar lá, tudo, em 2014. Em 2020, quando entrou a pandemia, e na minha casa eu vi aquele envelope, e passou de 2014 a 2020, eu não tinha ido. Eu só estava trabalhando. Então, a pandemia também deu uma... Você sabe que é crime guardar dinheiro em casa, né? Tô brincando. Mas assim, eu me ponderei muito depois da pandemia. Mas eu trabalhei muito. Você entendeu que trabalhou demais e na pandemia você reconheceu que você precisava de vez em quando se resguardar. E daí eu fui e diminui muito a minha carga. Fiquei meio chato. Porque assim, eu queria até parar. Eu falei assim, acho que eu vou fazer outra coisa. E as pessoas à minha volta... Porque eu tive essa crise em 2013 também. E eu falei com o Vitor, eu não vou fazer mais trabalhar como DJ. Ele falou assim, feeling, você tá trabalhando demais, você não tem um intervalo. A Silvete tem esse sentimento, as pessoas têm esse sentimento. Você precisa tirar um respiro. Eu acho. Eu fazia 3 estados no final de semana. Meu Deus. E daí depois eu fui ter noção do quão grande é o nosso país, porque você vai fazer uma Europa é do tamanho do estado do Brasil, e eu fazia aqui estados, Manaus um dia, Goiânia no outro, não tinha saúde, não tinha vida, não tinha nada. Que doideira, né? Você pensa agora, porque você tá mais ativo hoje em dia ou menos? Eu tenho feito mais internacional. Acabei de voltar de Londres, vou fazer agora Bangkok. Tem uma gig, tem uma data em São Paulo na Complexo Tempo, no Carnaval, que eu não lembro o número da data, mas eu sei que tem. Eu tô com uma agenda mais internacional, porque o que eu consigo ganhar internacionalmente me ampara mais durante o mês, por causa do câmbio. E dá prazer também, né? Sim. Porque, por exemplo, ficar viajando o Brasil todo, às vezes vai ganhar fazendo 20 lugares, o que você ganharia fazendo 2 fora. Depois da pandemia, a gente teve um arroxo nos cachês muito grande. Eu imagino. Foi muito, Até porque muita balada fechou também, né? Sim. Mudou o mercado. Antigamente era fácil vender bem posicionado, porque eu tinha o país inteiro para atender. Fazia Amapá, fazia Acre, fazia essas coisas. Quando você tem o país inteiro para atender, você tem um intervalo maior para voltar, então você consegue valorizar a sua imagem, você nunca está se repetindo muito, você consegue oferecer uma turnê nova. Hoje, com o mercado muito nichado nesse estilo, com algumas casas em São Paulo, Rio, Curitiba e de vez em quando em outros lugares, você se repete muito, tem muito mais DJs no mercado,
automaticamente os cachês diminuíram. E eu acabei não querendo entrar muito nessa briga, porque... mais por causa financeira mesmo. Porque, tipo assim, é você se brigar muito por um espaço entre eles que não tá sendo bem remunerado. Não é só isso. Eu ia até falar... Desculpa te cortar, Imagina, internacionalmente, uma gig é como se eu tivesse tocado 5, 6 vezes aqui. Queria tocar numa gig, se me ajuda. Porque teve também o lance que a concorrência não era só em relação a outros DJ. Mas lembra quando ficou moda que todo mundo, Paris Hilton quis ser DJ, não sei mais quem era DJ, todo mundo era DJ. Jesus Luz, aí todo mundo foi virando. Não tô dizendo que essas pessoas não são DJ, gente. Só tô dizendo assim, teve muita gente que entrou nessa hype de DJ e ia... enfim, várias pessoas. Tinha isso também, não tinha essa concorrência? Tinha, mas assim, eu hoje, mais iluminado e amadurecido, eu vejo que eu estava num lugar de privilégio. Total. Então eu não me comovia com as pessoas reclamando sobre isso, porque eu já tinha meu espaço, eu chegava em abril, já estava com o ano inteiro vendido. Era só acordar cedo, né? E das minhas 24 horas todo mundo tem, né? Eu tinha... Então eu via alguns colegas reclamando sobre isso, mas hoje eu vejo que eu estava num lugar de privilégio, mas também... que eu trabalhei também para poder conquistar, mas assim, eu não me condoía. Não me condoía no sentido, não entrava nessa briga. Tá. E hoje eu vejo que que essa política, às vezes, de trazer pessoas que não eram da música ou celebridades, isso foi tornando cenas eletrônicas e algumas festas, etc., com um empobrecimento de repertório. Uhum. Porque você vai se pautando... Eu mesmo, por mais que eu me esforçasse no meu trabalho musical de repertório, os figurinos, as pessoas contratavam pelo figurino. Porque é o DJ do figurino. Era uma persona. Uhum. Tive essa fase do figurino. Quando eu abandonei o figurino, me contratavam porque eu tinha um nome forte, que a pessoa sabia que investia e ia dar retorno. Mas não propriamente... por ter ouvido uma música minha e achado incrível. Então eu vejo que o mercado estava assim, por mais que eu me esforçasse, que eu quisesse apresentar uma coisa diferente, nesses ambientes que contratavam às vezes celebridades, não se valorizava tanto isso, né? Tanto que um dos motivos de eu parar com aquela fase mais de figurinos foi porque eu queria que as pessoas prestassem mais atenção na minha música. Poxa, e hoje o meu set é muito melhor do que era antes, porque a minha paixão era pela música. Uhum. Mas assim, aí falando de carreira internacional, lá fora as pessoas têm essa percepção e se tem um retorno. Mas eles têm DJs lá fora também bons, eles têm os DJs, mas assim, eu consegui construir um trabalho que pelo menos 80% das versões ou edições que eu vou tocar são feitas por mim. Então eu ofereço uma experiência. Lá os sets são long sets, então você faz pelo menos 2 horas e meia, no mínimo 3 horas de set, às vezes 4 horas de set. Então você tem mais tempo, mais responsabilidade... E a experiência que eu consigo oferecer de trazer edições, versões mais exclusivas, as pessoas percebem isso, se tem valor, se valoriza e pagam por isso. Você já fez algum feat com alguma cantora? Igual, sei lá, tem DJs que fazem. Fulano fez com a Anitta, Beltrano fez com... Antes de eu me lançar oficialmente como produtor, eu fiz uma música com a Tiele Moon, não lembro agora. Moon. Um beijo, Tiele Moon. Não lembro, era uma drag, depois se sumiu trans. Ah, tá. Mas assim... Vamos fazer uma música? Vamos. Eu canto bem. Aquelas músicas da guerra. Tem Caguei e Andei. Não, a Zadime, look at me, look at my face. Falar nisso, a de César falou comigo um pouco antes de chegar agora. E mandou um beijo pra você. Um beijo. Eu encontrei com ele muitas vezes na estrada. E ele é uma pessoa muito divertida. O astral lá em cima. Uma frase que ele sempre fala tudo vai dar certo. Ele arrasa comigo. Ele fala, vai, vamos, levanta. Ele é muito maravilhoso.